Boa noite para você que acompanha o Felipão News, tudo bem? Eu sou o Felipe Bonfim, comandante dessa página. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nesse domingo, reta final desse domingo 23 de abril de 2023. Enfim, esse papo vai sair depois de muitas marcações, muitos reajuntamentos, até mesmo pelo pedido, na verdade, da nossa entrevistada. Vamos fazer o nosso papo acontecer no dia de hoje, mandando um beijo para a Júlia, que está aqui. Júlia, vai fazer um papo também, fazer uma live. A Dara já está aqui, sem perder tempo, desde já. Quem vier acompanhar aqui agora, ao vivo, ou acompanhar depois a live que vai ficar disponível o tempo todo no feed salva. Desde já eu convido sempre a seguir a página e dar aquela força para fortalecer. A gente está buscando cada vez mais crescer aí. E no final do nosso papo, nos stories, a gente disponibiliza para vocês também o link do YouTube, que a intenção é também, em outros momentos, quem sabe, fazer os papos acontecerem também por lá. A Dara já está aqui, eu vou fazer o convite participar desse papo. Vamos ver aqui. Adara, você tá ouvindo? Tô sim. Boa noite, Felipe. Tudo certo? Aleluia! Esse papo vai acontecer, finalmente! Nossa, eu peço desculpa por ter que desmarcar. Foi uma doideira esse último mês com a faculdade, com o vôlei, mas agora deu tudo certo. Tô feliz que a gente tá aqui. Graças a Deus, finalmente, a gente estava quase entrando na categoria do que aconteceu com a Larissa, que demorou pra caramba para marcar, mas finalmente conseguiu. Mas eu sou do tipo de pessoa que não desiste e vai até o fim. É, Vamos lá, Adara. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Enquanto a galera vai chegando, mandando coraçãozinhos. Inclusive, desde já eu incentivo a galera a mandar perguntas, mas as perguntas mandem na caixinha aí que está à direita de vocês. Tem um balão de diálogo aí com a interrogação no meio. Vocês depositam as perguntas e no transcorrer do roteiro a gente vai também privilegiando a participação de vocês, beleza? Adara, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda por ter aceito esse papo. Antes da gente ir para o vôlei de praia, que é teu universo hoje, eu queria saber como é que começou a tua caminhada, assim, teu envolvimento com o esporte. Já começou diretamente no vôlei, começou na quadra, começou na praia, começou por outra modalidade, depois foi pro vôlei. Como é que começou esse processo todo, assim? olha, começou na escolinha de vôlei, não pratiquei outro esporte antes. Eu não tinha esse costume de. Não estava muito ligada ao esporte, mas assim, sabe, por influências? Minhas amigas foram pro vôlei, daí eu falei, por que não tentar também, né? Aí comecei na escolinha lá da minha escola mesmo. E aí, o professor que era técnico naquela época, ele também era técnico do time da cidade. Aí, um tempo depois, um ano, dois depois, ele me chamou para treinar no time da cidade, tudo isso no vôlei de quadra, né? E aí, assim foi. Eu comecei indo na escolinha da escola, depois na escola que é da cidade, né? Que era o Juventude. E aí, deu vôlei de quadra. Eu era levantadora no vôlei de quadra. E aí eu senti que eu não estava mais à vontade naquele ambiente, com aquele pessoal. Nossa, foi muito importante para mim, muito importante mesmo. Eu sou grata a todos os meus técnicos e todo o pessoal que fez parte desse processo. E aí eu parti para o vôlei de praia. E infelizmente eu tive que dar um intervalo no vôlei de praia no ano passado, porque assim, chega uma hora na vida, né? Eu nunca levei também, acho que é importante falar, o vôlei como a minha principal atividade, né? Porque assim, por conta da baixa estatura, eu sei como que é difícil ser um atleta, eu sempre priorizei os meus estudos e o vôlei em segundo plano, né? E então eu tive que parar para prestar vestibular no passado, mas eu gosto muito, eu não consegui ficar longe, aí esse ano eu já voltei. E assim foi minha trajetória até chegar aqui no vôlei de praia, né? Aí hoje a gente tá num nível um pouquinho maior do que eu imaginava que eu ia chegar. A gente chegou até a disputar Campeonato Brasileiro. Nunca me imaginei nesse cenário, mas é uma coisa que tá me fazendo muito bem, que eu tô muito focada ultimamente. Bacana. Então, só para entender, você não começou por outra modalidade, você já começou envolvida com o vôlei, de fato. O vôlei. Mas você assim se imagina ainda em algum momento, quem sabe, envolvida com outra modalidade ou o vôlei faz parte da sua vida até o fim? Olha, eu me imagino no vôlei até o fim. Mas assim, um esporte que eu tenho muito interesse, que eu acho muito legal, assim, até uma surpresa, é ping-pong. Acho muito massa, acredita? Assim, eu não jogo, não jogo quase nada, mas assim, adoro bater uma bolinha assim com o pessoal. Acho incrível esse esporte também.
Mas é, são esses dois. Mas você já Mas você já era uma pessoa apaixonada por esporte? Já tinha sempre esse desejo, assim, pô, eu também quero seguir uma trajetória no esporte, assim, também quero me envolver com esse meio? Ou você, de repente, não era, pô, que saco, eu vou treinar hoje, eu não gosto disso, e de repente passou a gostar? Não, sempre foi um prazer, sempre foi uma coisa que me fez muito bem. Claro que tem altos e baixos, né? Tem hora que eu falo, pô, não tô indo bem, tá desanimada no treino, mas assim, sempre é uma coisa que nunca me fez infeliz. Sempre agregou muito. Bacana. Deixa eu ver aqui se já tem uma pergunta rolando justamente nesse Ô, Felipe, ponto. algum esporte? Ainda não. Essa pergunta daqui a pouco a gente vai ter a pergunta da caixinha. Continue mandando a pergunta, eu quero ver essa caixinha de perguntas aí com a interrogação no meio, tem um balão de diálogo. Vocês depositam as perguntas de vocês, quero ver bombar, viu? Lotar de perguntas, participe junto com a gente. Adara, me conta uma coisa, a motivação para o esporte foi uma motivação natural sua ou de repente assim, teve um envolvimento de alguma pessoa assim, nesse processo? Alguém que te motivou, assim, de fato? Alguém da família que foi envolvida com o esporte ou alguém da família é envolvida com o esporte até hoje, que te motivou, assim, a também fazer parte do meio? Assim, meus pais sempre me apoiaram nas decisões que eu tomava. Assim, uma vez que tocar violão, meu pai foi lá, então vamos tocar violão, minha mãe também. Então, assim, tudo que eu decidia, eles estavam lá, tipo assim, não, filha, você consegue. Então, nunca foi direcionado para o esporte. Sempre foram em todas as partes da minha vida, eles estavam lá me apoiando. Mas, assim, isso faz toda a diferença, né? Todas as vezes que eu quis desistir, porque acredito que isso faça parte da não é carreira de atleta que eu tenho, né? Mas assim, da vida de todo atleta, é tipo assim, um momento que você não quer mais, mas sempre tinha meu pai e minha mãe lá, tipo assim, não, vamos, você consegue, não vamos parar não, você começou, você termina. Acho que foi familiar mesmo. Mas alguém da família é envolvida de fato com o esporte ou só você mesmo? Meu pai, mas não, meu pai, cara, toda a minha família, na verdade. Tipo assim, a minha irmãzinha mais nova, ela também começou a treinar vôlei, ela viu que esse mundo era muito bacana, ela começou a treinar. Minha mãe, depois de mais velha, assim, se interessou pelo vôlei também, foi jogar o master, essas coisas, sabe? A gente é bem envolvida, assim, aqui em casa com o esporte. Meu pai não é muito fã do vôlei, mas do futebol, então, assim, todo mundo aqui pratica alguma coisa. Então você hoje é o fator motivador da família, né? Ah, não sei se posso colocar assim, mas acho que influenciei um pouquinho. Bacana. É, você já falou um pouquinho, mas eu queria conhecer, assim, de forma mais detalhada, aqui, sabe? Se você quiser falar mais coisas sobre isso, a questão do apoio da família nesse processo, foi de fato muito tranquilo, a família toda apoia até hoje, como é que foi esse apoio no início? Conta um pouquinho mais sobre isso. Olha, eu tenho, tipo assim, alguns pontos que me marcaram, sabe? Que a minha família, tipo, sempre tava lá. E assim, não só pai, mãe, os parentes mais próximos, assim, que eu entro em contato todo dia. Uma vez eu fui pra Marialva jogar um estadual, e assim, o meu tio também tá falando aí que influenciou, sim, ele influenciou. E assim, toda a minha família, todos os meus tios avós, por parte da minha mãe, assim, todo mundo foi lá, fizeram cartaz pra mim, sabe? Tipo assim, vamos, Adara, tô aqui apoiando você. Assim, e minha mãe também, nossa, minha mãe, todas as viagens que ela podia ir acompanhar o time, sabe? No vôlei de quadra, no caso, né? Ela tava lá, ela ia lá, comprava bala pra todo mundo, comprava comida pra todo mundo, e gravava vídeo, fazia live, gritava na live, sabe? É, e aí foi isso. Sempre com o apoio deles, sempre mesmo. E eu acho que em tudo na minha vida que eu vou fazer, eles me apoiam. Eles são demais. E tem... Tá, você tá com a tua família morando ou tá com a tua família ou tá longe deles? Não, eu moro com a minha família ainda. Moro na casa dos Pronto. meus. Não consegui me desgrudar. Eu ia justamente fazer pergunta se fosse o caso, na verdade, de tua família não estar morando contigo. Porém, essa questão de não morar com você, tem uma pergunta sobre uma outra pessoa aqui. O Henrique está perguntando o seguinte: como foi esse mês longe do Love? Saudades, cunhada. Saudades, Henrique. Ah, então, é que o meu ex-namorado, ele morava em Medianeira. Então, a gente não tá mais juntos agora, mas assim, a gente ficou um tempinho longe, sabe? Mas foi tudo certo, graças a Deus, a gente tá super bem. E daí é por isso que teve essa questão que a gente namorava à distância, sabe?
Aí acho que talvez por isso a pergunta. Mas tá Ba- tudo certo. Bem, passamos bem. Bacana. Legal. Antes de começar a caminhar sobre tua trajetória no vôlei, até chegar ao vôlei de praia hoje, que você já disputou de competições, o que você já conquistou e por aí vai, eu queria saber de você, Adara, você nasceu em qual cidade? Qual cidade, estado, para a galera que não te conhece? Então, eu nasci em Cascavel, aqui no Paraná, mas assim, eu fui lá para nascer e voltei para cá para viver. Foi só para isso mesmo. Como minha avó era de lá, minha mãe, o médico também, de confiança da minha mãe. Então, ela me teve em Cascavel, mas a minha vida toda eu passei aqui em Foz do Iguaçu. Você é justamente federada pelo teu estado. Eu estou meio perdida assim na pergunta que eu estou vendo o comentário do Alex aqui. A Dara acredita em Papai Noel ainda? Você acredita em Papai Noel ainda? Quem sabe, né? Eu acredito, É, Papai Noel. mas voltando à pergunta, brincadeiras à parte, que a live é assim mesmo, a live é interativa, a gente ri, a gente brinca, a gente fala um monte de coisa, mas a gente também, claro, no foco de conhecer, de apresentar a trajetória da pessoa, no caso hoje, você aqui com a gente. Adara, você é justamente federada pelo teu estado de origem? Sim, federada pelo Paraná. Sempre joguei por aqui mesmo. Inclusive, quando eu era mais nova, assim, mais nova na época do vôlei de quadra, meu sonho da minha vida era jogar por outra cidade. Assim, sabe, eu via aquelas meninas que a cidade chamava, tipo, eu quero essa aqui pra jogar, sabe? Aí eu falava, vai, eu queria, quero isso, quero isso. Nunca me aconteceu também, mas não tem problema. Era o meu sonho de quadreira. Rapidinho, vou pegar a garrafa. Pronto, estamos de volta. A Ana está comentando aqui a Dara perfeita. Estou vendo várias jogadoras aqui presente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui desde já participando. Quero as perguntas, viu, galera? À direita aí, balão de diálogo. Bora lotar essa caixa de perguntas aí. Aproveitem para vocês ainda que não conhecem, principalmente a Dara, a jogadora de vôlei de praia hoje. Fique à vontade para participar, mandar perguntas, curiosidades, enfim, participe com a gente. Você começou com quantos anos, Adara? Aliás, eu ia te fazer a pergunta, mas você já acabou respondendo antes de fazer essa pergunta. Você, então, você tem muita vontade ainda, quem sabe, de defender outro estado, pelo que eu entendi? Pode ser outro estado, outra cidade, assim, sabe? Eu sempre, assim, se eu puder ajudar algum lugar, sabe? Eu queria poder ser uma ajuda, entende? Então, se algum lugar precisasse de mim ou algo assim, nossa, eu estaria super disposta a ajudar. Sempre foi esse meu desejo. Ah, eu falei que eu nunca joguei em outro time. Eu nunca fui para outro time, mas uma vez eu fiz uma peneira no círculo militar. Mas assim, eles não. Deu tudo certo a peneira, graças a Deus. Mas como eles não. É em Curitiba, né? Bem longe da minha cidade. Eles não davam alojamento, né? Essas custas eles não cobriam, aí ficava muito pesado, sabe? E como meu foco, eu já comentei, nunca foi o vôlei, infelizmente, foi sempre os estudos em primeiro lugar, eu tive que descartar essa possibilidade. Bacana, legal. A Wani, beijo a Wani. A Wani, inclusive, está até vendo o papo. Esse papo vai sair também. É, não desista, viu? Acredita até hoje. Esse papo vai sair. A melhor parceira de todas, ela estava. Ela também tem que dar aqui a live para vocês, verdade. Exatamente. Eu imagino que, inclusive, ela anda acompanhando os papos aí para ela se inspirar cada vez mais aí. Enfim, esse papo quase saiu, mas ele vai acontecer, tenho fé ainda. Você começou com quantos anos, Adara? Com 10 anos, bem pequenininha. Você tem mais ou menos quanto tempo de trajetória, assim, só para entender? Olha, eu faço 18, então acho que dá uns 8 anos, 7, 8 anos, sabe? 7, vou colocar 7 anos. Mas assim, eu não comecei, já fui competir, sabe? Teve um intervalo, assim, de fundamentação, né? Aprender nas escolinhas e tudo. Pra aí depois, quando eu tivesse um pouquinho mais maduro, os técnicos começarem a me levar para essas copinhas, entende? Legal, então muita coisa para contar. Antes de a gente ir para o vôlei de praia, como você falou que começou na quadra, e quando isso acontece, eu geralmente divido as etapas, vamos começar um pouquinho pelo vôlei de quadra. Vamos. Como é que começou? Começou por escolinha? Já começou competindo? Qual foi a primeira competição? Qual foi a sequência? Conta pra gente.
Olha, agora me deu uns brancos assim. Eu não lembro muito bem da minha trajetória no vôlei de quadra, mas eu lembro que assim, primeiro foi em Toledo, eu tive uma competição em Toledo, uma copinha assim. E um evento que me marcou também é que aí que eu comecei a entender esse mundo, sabe? Por exemplo, tem calouro e tem veterano, né? Tipo assim, e aí eu queria uma camiseta número 3. E aí a minha veterana já usava o 3. Aí eu tive que mudar, né? Eu tive que escolher outra. Aí, se eu não me engano, eu peguei a número 10. E aí, assim, ficou a minha camiseta na quadra, que eu gostava do número 10. Um comentário aqui que eu lembrei. E no vôlei de quadra, eu joguei estadual, as copas aqui da região. Foi, foi só isso, mas o que me marcou mesmo, eu acho que foi o vôlei de praia, sabe? Ali que eu encontrei o meu lugar. E também, eu acho que por conta da minha estatura, eu não sou uma pessoa alta, tenho 1,60. É baixa, assim, pro vôlei de. É a altura média das mulheres aqui no Brasil, eu acho, mas no vôlei não se cria muito quem é baixinho, entende? E no vôlei de praia tem muito mais oportunidade, quem é mais baixo, sabe? Então eu me senti, ai, feliz da vida. Incrível foi. Mas você, então, pelo que eu entendi, você continua conciliando quadra com praia ou só tá focada hoje na praia mesmo? Não, então, foi assim, foi um, teve uma quebra brusca, assim, e eu decidi, tipo assim, falei, não quero mais vôlei de quadra. Eu tava jogando, comecei a me desanimar. Meus pais continuaram me motivando, mas eu falei, ó, vôlei de quadra eu não quero mais. Eu tava decepcionada, assim, com alguns acontecimentos que tinha, sabe, assim, no time, comigo mesma também. Eu falei, ó, não quero mais isso. E aí, a alternativa, como eu gostava muito gosto ainda, né? Como eu gosto muito de vôlei, não queria sair do vôlei. Falei, então, vamos pro vôlei de praia, né? Tentar entender o que é isso daí. Uma curiosidade, eu não me jogava na areia. Os primeiros 3 meses eu não encostava, assim, era só de pé. Deus me livre encostar areia no meu corpo. Aquela sensação, aquela sensação maravilhosa assim de sair depois do treino, cheio de areia, parecendo aquele filé que acabou de passar na Aí, farinha, um tatu. aquele filé. Maravilha, sensacional. Eu imagino a sensação do início. Mas antes da gente seguir, na verdade, com a tua trajetória no vôlei de quadra, tem uma pergunta aqui da Ana, uma curiosidade mais relacionada ao início que a gente estava falando. Além do vôlei, qual esporte você gosta de praticar? Assim? De repente, tem algum esporte assim que você pratica, até como forma também de ser um aliado a mais na tua preparação física? Esporte, eu acho que o tênis de mesa. Eu, eu adoraria treinar tênis de mesa, que é o ping-pong, né? De tantos. Mas assim, pelo que eu entendi da pergunta da Ana, o que é que você gosta de praticar? Não o que você gostaria, o que você gosta mesmo de fato de praticar. Eu acho que só vôlei mesmo. E academia, né? Musculação, aquele lá que todo atleta tem que fazer, academia e vôlei. Só isso mesmo, não tem muito interesse em outras áreas, outros esportes. Acho legal assistir, mas assim, agora eu me submeter, não. Bacana. Só uma curiosidade, Adara, você já acompanhava assim antes de você começar partidas de vôlei? Não, não acompanhava. E demorei um tempo ainda, tipo assim, pra acompanhar. Tipo, quando eu comecei, eu nem assistia a TV, nem sabia o que era o vôlei, tipo assim, o pessoal que jogava mesmo, sabe? Demorei um tempão. Bacana, legal. Começo bem interessante. Apareceram várias pessoas aqui que até falaram antes eu acompanhava e de repente passei assim a me motivar, a me imaginar também fazendo parte desse contexto legal. Voltando agora para as quadras, eu queria saber de você o seguinte: o que é que você conseguiu conquistar lá das competições que você participou? Olha, a maioria dos pódios que, assim, no vôlei de quadra, né, que a minha cidade conquistou, eu, as meninas, foi em Copas, né? Copa Integração, que a gente tinha aqui, Copa Lindeiros, mas a gente tem também um terceiro lugar no estadual sub-14, que significou muito pra mim. Eu lembro que meu técnico naquela época ele me colocou de capitã e eu não sabia ser capitã, então eu chorei.
Olha que ótima capitã que eu fui. Eu me desesperei, eu chorei porque ninguém me obedecia. Achava que tinha que mandar. Foi um desastre eu como capitã naquela época. Mas assim, foi uma experiência boa para aprender a lidar, né? E acho que esse foi o principal na quadra. Foi um terceiro lugar no estadual e uma medalha de segundo lugar nos Jogos Escolares do Paraná. Essa foi, assim, nossa, foi a melhor experiência da vida, esses Jogos Escolares. Legal, dessas competições que você conseguiu lembrar, que você citou agora para a gente, das conquistas, enfim, o que é que você destacaria como aquele momento marcante que você tem até hoje na tua mente, assim, por alguma razão especial? Vixe, essa é uma pergunta difícil. Momento marcante. Eu acho que foi esse dos escolares. De verdade, porque foi assim, uma coisa com o time todo, com um técnico muito querido, que assim, tava sempre lá motivando a gente. E, nossa, foi assim, uma coisa interessante desse meu time de escolares foi que todas as que estavam no time, a gente não montou o time, não foi tipo assim, vem pra escola pra jogar, como acontece muitas vezes. Todas as menininhas começaram ali e uma ou outra veio de fora, mas assim, por acaso, sabe? Não foi pra montar um time pra jogar. Então foi um time construído ali na escola, sabe? Isso eu acho muito bacana. E aí a gente conquistou essa medalha de segundo lugar. Infelizmente não foi a de primeiro, mas nossa, foi um momento muito marcante pra mim. Mas nem tudo são flores, obviamente, né? Então, qual foi o momento mais difícil que você teve nas quadras? Foi mais difícil. Foi o momento que eu parei, né? Que eu não consegui mais seguir em frente. Que eu tive. Sabe quando você fala que o jogador tá numa fase boa? Eu acho que eu senti, assim, pode ser eu me sabotando também, mas eu senti que eu tive uma fase muito boa. E aí depois eu senti que eu caí muito, sabe? Que eu não consegui, parecia que eu tava estagnada, que quando a gente não consegue mais evoluir, eu tava com essa sensação. E foi nesse momento que eu parei, inclusive, sabe? Então foi muito difícil pra mim, porque eu não conseguia entender por que que eu não tava jogando como antes, porque as coisas não fluíam como antes. Mas acho que o principal fator foi psicológico, né? É, Mas daí foi esse momento que eu tive que parar mesmo. Vou aproveitar justamente esse ponto que você falou agora para perguntar o seguinte: bateu algum arrependimento? Não, acredita? Não. O vôlei de praia supriu tudo, tudo, tudo. E hoje, inclusive, eu não gosto mais nem de jogar, sabe, rachão, assim, esses bate-bolas de quadra, não tenho mais vontade nenhuma. Só vôlei de praia mesmo. Esse esporte me encantou. Bacana, legal. Para a galera que está aqui, eu vi que chegou muita gente depois. Muito obrigada pela participação de vocês. Desde já, quem está aqui pela primeira vez, segue a página, sempre faço esse incentivo, buscando sempre crescer ainda mais, expandir o projeto. Como vocês já perceberam, tem sempre lives assim para vocês, tem sempre algum papo bacana para a gente fazer, contar histórias, apresentar trajetórias, enfim. É sempre muito legal e muito importante. Continuem mandando perguntas à direita de vocês aí na caixinha de perguntas. Tem um balão de diálogo com interrogação no meio. Deposita as perguntas de vocês e participe juntamente conosco, beleza? Quem chegou depois não precisa ficar preocupado que a live vai estar salva e disponível integralmente no feed para vocês reverem a hora que vocês quiserem. Tem pergunta aqui na caixinha, inclusive, já relacionada ao vôlei de praia, mas antes de chegar a essa pergunta, eu queria saber de você o seguinte, Adara, como foi esse processo de transição, assim, essa saída da quadra para a praia? Teve algum tipo de dificuldade, assim, no início? Ou foi super tranquilo? Como eu costumo sempre destacar, a gente está falando de vôlei, porém a gente está falando de duas modalidades com dinâmicas completamente distintas. Nossa, assim. E isso era uma coisa que eu não entendia muito bem, sabe? Eu sabia que tinha lá suas diferenças nas regras, principalmente, né? Também no condicionamento físico, mas eu nunca, assim, até eu chegar no vôlei de praia, até eu treinar o vôlei de praia, eu não sabia o baque que era. Foi bem complicado pra mim, porque assim, vôlei de praia, levantadora, eu não passava e eu não atacava. Eu simplesmente não, né? Porque é um trabalho bem complicado. Levantava a bola. E aí cheguei no vôlei de praia, eu tinha que passar, levantar também
e atacar, virar a bola, foi um desafio enorme pra mim. Tanto que uma das coisas que eu tenho muita dificuldade é o passe, né? Porque era uma coisa que eu não praticava muito. E também a questão da areia. Areia encostando no meu corpo. Eu nunca gostei disso. Eu não me jogava na areia no começo. Era só dando passinho assim, olhe lá. E, nossa, vinha areia no meu rosto, eu ficava apavorada. Mas com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso, sabe? Uma diferença muito grande que eu senti é em relação ao uniforme, sabe? Agora mudou um pouquinho as regras, mas antes tinha que jogar, por exemplo, se eu jogasse de biquíni, se a minha parceira jogasse de biquíni, eu tinha que jogar de biquíni. Se ela jogasse de legging, eu tinha que jogar de legging. Então, eu não gostava disso, me incomodava muito o fato de ter que jogar de biquíni. Porque antes eu jogava de shorts, né? Meia, joelheira, tênis. Daí passei a ficar com menos roupa ainda. Foi muito estranho pra mim. Mas hoje, depois de muito trabalhar isso, muito treinar de biquíni, tá ok com isso. Foi indo, mas não foi fácil, não. Movimento também, sabe? Alguns termos, por exemplo, o lob, o cut, eu não conhecia nada disso, não conhecia nada disso. O toque também, que dá muita diferença, né? Do vôlei de praia pro vôlei de quadra. Tudo isso foi muito diferente. Mas eu prefiro vôlei de praia hoje. Tô apaixonada. Tá. Você citou uma série de coisas aí, uma série de dificuldades, mas eu queria saber, assim, afunilando ainda mais a tua resposta. Qual foi o mais difícil, assim, desses que você citou? Eu acho que passar e atacar, sabe? Coisa que eu não fazia. Atacar não, né? Tipo, virar a terceira bola. Isso eram coisas que eu não fazia antes e que eu tive que aprender a fazer, com muita dificuldade, viu? Nem sei se eu sei fazer hoje direito, mas tô no caminho para aprender. Legal. Você falou sobre tua posição na quadra. Eu queria saber de você o seguinte: você prefere atacar ou defender? Na quadra. Não, Olha. não tô. Vamos colocar assim no todo, né? A gente sabe que no vôlei de praia a dinâmica é diferente, mas ataca, defende, enfim. Você prefere atacar ou defender, assim? Olha, não que eu seja muito boa em algum desses dois, mas eu acho que defender. Porque eu sou muito baixinha pra atacar. Eu tenho muita dificuldade pra pegar a bola lá em cima. Então, é uma delícia quando dá certo, né? Mas assim, de 10, duas sai certo. Mas eu prefiro defender. Gosto da ideia de você não desistir, sabe? Você ter que ir até o final. Nem sempre eu vou, confesso que é uma coisa muito difícil você alinhar o seu físico com o seu psicológico para você chegar em todas as bolas, né? Mas é um desafio legal. Eu gosto. Acho bacana. Adara, você é uma figura para responder. Enfim, tem algumas perguntas, mas só lembrando a todo mundo que está acompanhando, as perguntas, por favor, relacionadas à trajetória em si da Adara, tá? Ligada ao esporte, beleza? Só para a gente ficar bem alinhado mesmo, de fato, com a proposta da live. A gente às vezes ri, a gente, enfim, conta piada, mas tudo relacionado à trajetória, à história da pessoa mesmo, de fato. Adara, quantas competições assim já deu para participar assim, na praia? Olha, eu acho que foi bastante, sabe? Eu. Olha, tipo, você quer um número, você disse? Você pensa em. Não. Quero que você fale mesmo das competições em si, o que você conseguir lembrar de fato, se tem a mesma situação relacionada à quadra, né? Que deu um branco na tua mente. Nossa, a quadra, quase não lembro das coisas, eu não sei por quê. E foi o que mais ocupou tempo na minha vida. Sério. Mas, bom, do vôlei de praia, olha, nossa, meu técnico, uma coisa que foi muito boa. Eu achei que foi doideira, eu não entendi na época, mas assim, quando eu comecei a treinar vôlei de praia, nas duas primeiras semanas, não, na primeira semana ainda eu treinei uma semana, e uma semana e meu técnico, na semana seguinte, ele já quis me levar para uma seletiva de um brasileiro. Tipo assim, eu não sabia andar na areia, eu parecia um patinho, assim, sabe? Eu deslizava pra cá, deslizava pra lá, e não sabia dar uma manchete. Foi um desastre, mas assim, era uma competição de um nível um pouquinho mais alto e que eu não tava preparada. Ele também sabia que eu não tava preparada, sabe? Mas ele quis me colocar lá
pra eu ver como é que eram as coisas já, sabe? Então, acho que isso fez toda a diferença. E daí, com o tempo, fui pegando jeito, sabe? Que o importante, o foco é estadual e juventude, né? Geralmente. Então, ele ia me colocando nessas copas que tem aqui, esses torneios, assim, que não são... Não é que não são muito importantes, mas, assim, a gente tem um foco, né? Uma prioridade. E esses torneios não são prioridade. Então, a gente acaba utilizando eles para evoluir, para crescer mesmo. E isso, nossa, isso ajudou muito, 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 muito. A perder o medo, sabe? Aquele frio na barriga de entrar em quadra. Tudo isso fez toda a diferença. Tanto que esses últimos. A gente jogou 2 brasileiros esse ano. É, Nossa, a gente chegou lá, o primeiro, a gente não sabia como se comportar. Morrendo de medo de errar, sabe? Assim, com muito medo mesmo. E daí a gente veio jogar, depois desses 2 brasileiros, a gente jogou um torneio. Até postei nos stories, foi ontem mesmo. Meu, parecia, sabe, como se eu fizesse isso diariamente. Não sei explicar. A pressão diminuiu muito, sabe? Parece que conforme a gente vai subindo as etapas, as de baixo vão ficando mais tranquilas. Entende? Então, acho que foi isso. Nossa, muito legal a gente ir tirando essa pressão aos pouquinhos. E muito legal essa escadinha do vôlei de praia, né? Vai subindo de um torneio para o outro e vai aprendendo bastante. Bacana, legal. Eu vou fazer a mesma pergunta. Eu já vi que surgiram duas perguntas, uma aqui nos comentários e outra na caixinha de perguntas. Uma pergunta da Isa, e deixa eu ver qual foi a outra pergunta que surgiu aqui na caixinha. Coincidentemente, Isa também. As duas Isa. Eu vou fazer essa pergunta já já sobre a conciliação estudos, treinos, enfim. Porque antes eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá relacionada à quadra. Dessas competições que você citou, outros momentos que você queira citar ainda, eu queria saber qual aquele que você considera marcante, assim, por alguma razão especial que você viveu. Marcante. Eu só vou agradecer o pessoal que tá mandando pergunta. Vou agradecer minha avó também. Também sou sua fã, vó. Beijo, Sandrinha, e beijo, Isa. Obrigada por terem comentado. É, Deixa eu pensar. Uma que foi marcante. Olha, Felipe, eu vou te dar uma, mas assim, tudo pra mim no vôlei de praia foi assim, parece que tudo foi mais intenso que o vôlei de quadra, sabe? Eu tenho esse sentimento assim que é tudo mais intenso também. Também porque, né, na quadra são 6, no vôlei de praia são 2 e não tem substituição. Assim, se você ficar, o bicho come, se você correr, o bicho pega e você tem que jogar. Eu tenho que jogar. E a gente teve uma competição também. Olha, eu tenho um cisma com o terceiro lugar, que eu não aguento mais ter terceiro lugar na minha frente. Porque uma hora eu vou chegar no primeiro, mas a gente conseguiu um terceiro lugar em um estadual. é, Terceiro lugar em estadual sub-19, há 2 anos atrás, né? Não era nem minha categoria, por isso que eu fiquei mais feliz ainda, sabe? Eu era sub-17 e a Sandra, ela fez live com você também, a Sandra Neirádica, sabe? A minha parceira. Inclusive ela tá acompanhando a live nesse momento aí. Eu vi a entrada dela. Beijo, Um Sandrinha. beijo, Sandrinha. A gente conquistou uma medalha de terceiro lugar no estadual. Foi, nossa, muito importante pra gente, sabe? E acho que esse foi um dos momentos marcantes e com certeza os brasileiros, que eu não tinha nem ideia da sensação que é jogar aquilo. Nossa, é surreal. É outro nível. Assim, você vê que tem gente que joga muito mais e que você pode muito mais, sabe? Assim, amplia o seu horizonte. Eu gostei muito. De novo, a gente vai para aquela questão, nem tudo são flores, que foi o momento mais difícil que você viveu até hoje, assim. Olha, como eu falei também, como eu já disse, né, que no vôlei de praia é tudo mais intenso, parece que tem um momento muito bom e tem um momento muito ruim com muita frequência, assim, sabe? Não é muito ruim, mas assim, que eu passo por mais dificuldade. Eu acho que tem que trabalhar muito meu psicológico ainda, sabe? Todos os âmbitos da minha vida, mas principalmente no esporte, né? Que é uma coisa que exige mais de mim. Quando o jogo tá em cima de você, você tem que saber lidar com a sua cabeça. E não é fácil, sabe? E então, nesse, nesse último brasileiro, acho que foi tenso, assim, pra mim, porque teve o brasileiro, eu acho que a gente saiu muito bem. A gente não chegou a entrar no torneio principal, a gente caiu no quali. Mas assim, foi por isso aqui. Por isso aqui, sabe? Que a gente não conseguiu. E aí a gente jogou um torneio à parte que tem nesse brasileiro, que é um torneio da Associação Brasileira de Técnicos. E nesse torneio, nossa, eu caí. Eu não posso dizer que, eu não gosto de dizer que eu fui atleta nesse torneio, porque eu não tive
psicológico para lidar. Era menos que um brasileiro ainda, não menos, mas você entende que assim, o brasileiro era o foco e esse torneio era para eu jogar, para eu me soltar. E como tinha muitas pessoas em volta que jogavam muito bem, eu falei assim, elas vão pensar ruim de mim, sabe? Elas vão falar, o que que essa menina tá fazendo aqui? Eu comecei a pensar no ao redor e não no jogo, sabe? Eu comecei a pensar no que os outros iam pensar que eu tava fazendo. Então eu não joguei pra mim, eu joguei pros outros e eu joguei mal, sabe? Porque eu acho que a gente tem que entrar em quadra pra jogar pra si mesmo e pra mim e pra minha parceira, né? Era eu e ela ali. E eu desliguei. Então esse foi o momento mais difícil. Eu desliguei, eu desisti de um jogo que eu desisti, assim, sabe? Eu me senti muito pressionada e acabei não sabendo lidar com isso. Então eu saí daquele jogo falando, cara, eu quero parar o vôlei. Assim, é o primeiro pensamento que vem, eu quero parar o vôlei, sabe? É, pode não chegar esse pensamento na cabeça de muitos atletas, mas assim, eu tive um momento super frágil, falei, quero parar o vôlei. Mas daí um dos meus técnicos falou assim, não, você não vai parar. Você não vai parar, conversou comigo. E assim, me fez enxergar tudo que eu não estava vendo. E esse técnico é tanto o Nivaldo quanto o Paulo, né? E eles me ajudaram muito nesse momento, que foi muito difícil para mim. Apesar de não ter sido o brasileiro, foi uma coisa atrelada a isso, sabe? E agora tô aí, tô firme e forte, que voltei querendo mais, sabe? Voltei querendo ser melhor. É bom que acontece isso às vezes. A gente precisa de uns toques, sabe? Exatamente. E graças a Deus eles conseguiram fazer com que você não parasse, né? Porque senão eu não teria a possibilidade, eu estou quase falando igual a Dara na velocidade e tal. Não teria a possibilidade de conhecer uma figuraça que a gente está conhecendo hoje aqui. Mas, É, maravilhosa para a galera que está chegando aqui agora. Vocês não sabem, gente, os bastidores dessa live, o trabalho que deu para essa live acontecer. Eu não tenho nem ideia. Enfim, brincadeiras à parte, a Anne está perguntando aqui o seguinte: qual a sua referência no vôlei de praia, assim? Se tem alguém, pelo que eu entendi, de atleta mesmo. Pode ser uma pessoa que não seja atleta mesmo, esteja trabalhando contigo, se tiver inspiração nessa pessoa, se essa pessoa é tua referência, fica à vontade. olha, eu acho que eu vou citar tanto do pessoal mais conhecido, assim, e do pessoal menos, sabe? É, tem os famosos, que são esses que jogam rendimento e tudo. E eu acho que tem uma jogadora que eu sou encantada nela. E daí eu até cheguei a conhecer ela em um desses circuitos e eu fiquei assim, sabe? Ela foi muito querida, muito educada. É a Rebeca Silva, o nome dela, do vôlei de praia. E também tem a Ana Patrícia. Essa Ana Patrícia, ela tá sempre aí no pódio, e o que mais me encantou nela não foi o quanto ela joga, apesar dela jogar muito, foi o jeito que ela trata as outras pessoas, sabe? Nossa, a educação, a atenção com cada um. Tipo assim, eu tive a oportunidade de tirar com ela, tirar foto com ela, né? Minha parceira também. E assim, cara, todas as vezes que eu vi ela falando com alguém, ela se dirigia a pessoa com muito respeito e de igual para igual, sabe? Nossa, achei isso incrível. E fora desse, como posso dizer, desse mundo profissional, assim, tem aqui da minha cidade mesmo, que treina a gente, que é o Paulo, né? Ele não é meu técnico, mas ele tá ali junto, ele ajuda a treinar, né? Ele treina os meninos, na verdade. Eu tenho ele como referência. Ele é uma pessoa muito cabeça, muito. Ele já jogou até assim, já foi campeão brasileiro também, ele é top. E além dele ser muito bom tecnicamente, ele é muito bom aqui, sabe? Ele é muito inteligente psicologicamente, acho que assim que fala, emocionalmente, inteligente emocionalmente. Isso, quero ser assim, é uma referência que eu tenho. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui relacionada justamente a esse ponto que a gente está. Daqui a pouco a gente fala sobre a conciliação de treinos e etc. Porque agora eu quero saber o seguinte, a Dara, você já foi uma parceria com quem até hoje? De vôlei de praia. De vôlei de praia, né? Sim, de vôlei de praia. Então, acho que foram três, quatro. Teve a Sandrinha, que foi a minha primeira parceira, a pessoa que eu tive o primeiro contato com vôlei de praia, assim, a pessoa que quis me esganar, que teve paciência até eu aprender. Eu não sabia nada. A Sandrinha sempre jogou muito bem, né? Sempre já estava ali antes de mim, e eu lá, quinando pra cá, quinando pra lá, e ela assim. Então, primeiro foi a Sandrinha. Aí eu tive a Abigail, ela é adulta já, né? Então eu sempre jogava os torneios por fora com ela. E esse ano ela vai ser
pelo que eu entendi, se eu não me engano, a gente vai jogar o estadual adulto juntas. Então, Ela está na live também, beijo pra ela. beijo, Biga. Nossa, e a Biga, assim, a Biga sabe lidar comigo. Eu sou a pessoa que... Nossa, outra coisa que não sei se é muito bom pra atleta. Alguém gritou comigo, eu despenco. Entendeu? Tipo assim, gritou comigo, eu sumo dentro de quadra. E a Biga, ela me trata igual uma filha. Tipo assim, ela vê que eu não tô bem, ela fala, não, vamos, Darinha, vamos, Darinha. Daí eu falo, então eu vou. Sabe? Então, agora gritou, não dá não. E aí teve a Sandrinha, a Biga, agora que, como a Sandrinha foi embora, e eu voltei agora também, aí é a Wani, que tá jogando eu e ela. A gente recentemente estabeleceu essa parceria, vamos dizer assim, e a gente tá se dando muito bem também. Nossa, eu gostei muito, tô gostando muito de jogar com ela, ela é muito paciente, muito calma. E quando eu desisto, ela tá lá, Dara, bora, não vai desistir não. E ela também sabe lidar comigo. E por último, eu tive uma parceira, mas assim, sabe jogos universitários? De joia, Sim. coisas. Eu, como eu entrei na faculdade no ano passado, eu não tive a oportunidade de jogar muitos. Mas o que eu joguei, eu tive uma parceira que é Isadora Begnini. Ela também sabe lidar comigo. Todas souberam lidar comigo, mas assim, todas entenderam que se gritar, a Dareva some. Se falar com carinho, eu apareço, assim. A amiga, inclusive, deu risada aqui nos comentários do que você falou. Ela disse que a Mames sabe Tem lidar. que lidar. Muito... mas também, quando for necessário para dar uma bronca, é aquela bronca demais mesmo. Exatamente. Nossa, descreveu a amiga. Quando tem que puxar minha orelha, ela tá lá. Dareva, por favor. Então, ela sabe lidar assim. Ela tem os momentos querida e tem os momentos mãe puxando a orelha. Bora acordar, Dara, bora. Tem dessa também. Ela tá confirmando aqui, com certeza. A Isadora, uma das Isas que perguntou, na verdade, as duas Isas perguntaram, uma aqui nos comentários e a outra na caixinha de perguntas. Vou usar a pergunta da Isadora aqui, que deixou na caixinha. Eu queria saber o seguinte, como é que você consegue conciliar a faculdade, treino, enfim, como é que você consegue conciliar essa loucura toda da vida de atleta com a vida normal, como é que você consegue tudo? Às vezes também um espaçozinho para bater o papo, fazer uma live e tal. Olha, é terrível, não é fácil, mas assim, tanto que no ano passado, que foi o ano que eu tive que parar, eu não consegui conciliar, né? Foi um ano que eu tava terminando meu ensino médio e coincidiu de eu passar no vestibular durante o ensino médio e começar a faculdade junto com a escola. Então, assim, não tinha espaço para o vôlei. Aí, esse ano que acabou meu ensino médio, graças a Deus, me livrei. Aí, agora tem a faculdade e o vôlei. Eu tenho que também, tipo assim, agradecer meus pais mais uma vez, porque eles me deram a oportunidade de eu não trabalhar por enquanto, sabe? Eu queria começar a fazer estágio, sabe? Que eu tô fazendo direito. Já queria começar a fazer estágio, então eu ficaria o vôlei, o estágio e a faculdade. Aí meu pai falou assim, Adara, não adianta você fazer várias coisas e não fazer nenhuma delas bem feito. Então, assim, como eles têm condições financeiras para me manter assim, sabe? Eu não preciso, por enquanto, estagiar, quero. Mas eles falaram, então pode focar no vôlei, foca no vôlei na sua faculdade, que tá de bom tamanho. Daí eu fiquei feliz com isso, com essa oportunidade, né? Porque eu sei que o vôlei, uma hora eu vou ter que deixar de treinar esse rendimento que eu treino, porque vai aparecer a faculdade, o trabalho, essas coisas, né? Então, agora eu tô só no vôlei e na faculdade. E assim, ai, é uma doideira a faculdade, né? É outro mundo. A gente sai do ensino médio, chega na faculdade igual uma barata tonta, assim, não sabe de nada. E no o vôlei junto, ó, é bastante coisa, mas eu quero muito as duas coisas. Eu quero muito ser melhor no vôlei e eu quero muito ser uma profissional na área do direito. Então, assim, é isso que me motiva, sabe? Porque eu sei que o vôlei não vai durar para sempre e eu sei que o direito é o meu futuro. Então, o vôlei é o meu agora e o direito é o meu futuro. E eu tenho que trabalhar nos dois enquanto tem tempo no vôlei e lapidar o meu futuro, né? Porque eu não posso abrir mão disso. Então, tem choro envolvido, eu choro muito também, todo dia, daí fico louca, às vezes preciso de um psicólogo inclusive atrás disso, mas tô bem, tô me lidando com isso aí. Antes de passar justamente para a próxima pergunta, só para te dizer, aproveite esse momento que você está nova ainda, ainda na faculdade, porque o pós-faculdade é aquela É só ladeira
aquela dor de cabeça. O pós-faculdade é aquela dor de cabeça terrível. Aproveite esse momento bastante que você está. Porque eu posso falar da minha experiência que eu sinto saudade de muita coisa que eu vivi até encerrar meu período da faculdade. E até antes mesmo. Porque depois daí é dor de cabeça, minha irmã. Ah, não quero ver boleto. Queria ficar para sempre nesse ano de faculdade. Ai, meu Deus. É dor de cabeça, minha irmã, mas é sucesso. Quem batalha, quem faz tudo corretamente, sempre vence positivamente. Tem uma pergunta aqui que surgiu na caixinha. Na verdade, eu não vou fazer essa pergunta agora, não. Daqui a pouco eu lanço ela, que é mais pergunta assim, com cara de final. Eu te perguntei em cada uma das modalidades sobre dificuldade que você viveu de forma específica em cada uma. Só que eu quero ampliar essa conversa, para desde quando você começou mesmo a tua trajetória no esporte para hoje. Eu queria saber quais foram as dificuldades que você teve, os obstáculos que você teve que superar, se algum assim te fez pensar em desistir de viver uma trajetória no esporte, ou isso não aconteceu de fato? Aconteceu. Mas foi os estudos, né? Não foi um obstáculo, foi só questão de colocar como prioridade, sabe? É, na minha escola, durante o meu ensino médio, e até durante o ensino fundamental, a gente teve que ter aulas durante a parte da tarde também. Então, era de manhã e de tarde, assim, não por opção, né? A escola impôs isso, e como era minha formação, e meus pais acharam que aquela era a escola que tinha o método de estudo adequado, não adequado, né? Mas assim, eles escolheram aquela. E aí eu fiquei meio dividida, né? Continuo o vôlei ou paro o vôlei para focar 100% nisso aqui. Só que assim, com o passar do tempo eu comecei a entender que, pô, se eu ficar só nisso aqui, eu vou ficar louca. Assim, se eu ficar só, se eu não tiver, tipo... Então, antes desse ano, até eu usava o vôlei como uma forma de escape, sabe? Assim, tô na escola, tô estudando muito, se eu vou pro vôlei, eu vou relaxar, assim, vou só treinar. E daí, esse ano, o Nivaldo, que é o meu técnico atual, ele me fez enxergar, tipo assim, por que você vai vir pro vôlei, então, se você não tá com o objetivo de crescer nisso? Então, agora eu tenho outra visão. Mas naquela época, sempre foi, né, assim, uma válvula de escape, um hobby. E eu acho que o principal obstáculo, que não gostaria de colocar como obstáculo, né? Foi o estudo, a principal prioridade que eu tive que colocar na frente e que me fez pensar em desistir. A altura também, né? Acho que posso colocar como ponto, principalmente quando eu tava no vôlei de quadra, que a altura é muito importante, lá é muito importante. É um negócio que, assim, não vai pra frente quem não é alto. Não posso colocar assim também, mas você vê, assim, a pessoa na seleção, quem que tá lá é alto, né? Quem são os mais baixos? Levantador e o líbero. Levantador e líbero tem quanto? 1,75. Olha a minha cara, aqui de quem tem 1,60. Me sinto um palhacinho. Mas foi isso, foi a altura e os estudos que eu posso colocar. Bacana. Eu queria saber sobre outro ponto que você citou no início do nosso papo, sobre defender outro estado. É mais uma vontade tua ou se de repente assim surgiu uma oportunidade, sei lá. Eu quero aproveitar inclusive para conhecer como é a realidade aí de espaço, de apoio para a modalidade na tua cidade mesmo. Olha, eu sinto. Eu não posso deixar de agradecer todos os apoiadores do vôlei de praia, né? A gente tem a patrocinadora Somax, o Clube Marinho. Eu aprecio muito quem apoia a gente. Mas eu sinto que às vezes falta um pouco de apoio, um pouco de incentivo para o vôlei de praia, sabe? Eu vejo que o vôlei de quadra, assim, também é um esporte maravilhoso, tem bastante apoiador, mas assim, eu acho que o vôlei de praia falta ainda. Não sei se às vezes porque não é um esporte tão popular, sei, pra mim é super popular, né? Mas às vezes as pessoas não veem com esses olhos e às vezes acho que falta um pouquinho de incentivo, sabe? Mas agora, um ponto bom, a nossa quadra que a gente treina, que estava em condições difíceis, assim, de treinar, vai ser reformada, sabe? Então, eu sinto que tá dando uns passinhos de bebê ainda, sabe? Aos pouquinhos vai indo. Mas que podia ter um incentivo maior, sim. Aqui na minha cidade, pelo menos. Mas então, aquela questão assim de repente, se tiver a oportunidade de defender outro estado, Ah, como você citou, se alguém precisar de mim, quiser me convocar, enfim,
não tem nada a ver relacionado em si com ter uma oportunidade em outro local, ou então a realidade aí não é boa para você, não. Não, aqui é tudo perfeito aqui também. Tipo assim, treino aqui, sou feliz aqui. Inclusive, minha prioridade é aqui, né? Assim, sempre Foz, sempre Foz. Mas aconteceu de, sei lá, outra cidade precisar, alguma coisa assim. Eu adoraria, sabe? Poder ajudar, poder conquistar alguma coisa por outra cidade aqui da região também. Mas assim, sempre minha prioridade é aqui. Quem me ensinou, né? Quem me ajudou, o Nivaldo, o Paulo, tipo, é sempre esse pessoal aqui, sempre eles na frente. É Mas algo também. até interessante. É algo até interessante quando você acaba defendendo seu próprio estado mesmo, porque você pode até, de uma certa forma, sei lá, pode não ser de uma forma bem direta mesmo, de fato, vou fazer isso, vou mudar, mas de forma indireta você pode acabar ajudando no processo de construção, assim como um todo, né? A mudança de alguma realidade, enfim, algum apoio que você pode dar. Tem outra coisa interessante que você falou, o direito é o teu futuro. Uma hora a vida do esporte vai acabar, de fato isso vai acontecer, tua vida de atleta vai acabar em algum momento, mas eu queria saber se esse futuro, assim, de repente, além do direito, de repente passa assim ainda pelo vôlei, mas em uma outra posição, assim, como treinadora, sei lá, como, sei lá, dirigente, ou não, você só pensa assim em ser atleta e depois seguir, partir rumo ao direito mesmo. Olha, eu acho que seria uma ideia muito legal ser técnico, sabe? Assim, ser uma técnica de voleibol. Cara, eu admiro muito nossa, quem exerce essa profissão pra mim, assim, pô, você tem que treinar, você tem que lapidar um atleta, sabe? Você tem que construir um ser humaninho dentro do esporte. É um trabalho muito admirável. Eu admiro e eu acho que eu gostaria de ter essa sensação assim de tipo, pô, eu construí aquele atleta, sabe assim, eu ajudei essa pessoa a chegar onde ela tá. Mas eu teria que fazer faculdade de educação física daí, né? Eu acho que não é minha área. Assim, eu não consigo imaginar fazendo outra coisa senão dentro do direito, assim. Não sei que profissão eu gostaria de exercer, vou me descobrindo ao longo da faculdade, mas é direito mesmo. Estou apaixonada no curso. De repente, assim, envolvendo o direito e o esporte, você pode estar envolvida no esporte como um todo, mas direito desportivo, Uhum. quem sabe, né? Quem Quem sabe? sabe, né? É uma possibilidade, assim, a Índia ainda está envolvida de uma certa forma com o esporte. Deixa eu ver se surgiu alguma pergunta na caixinha. Não. A galera que segue acompanhando, podem mandar perguntas na caixinha aí à direita de vocês. Tem uma caixinha de perguntas com balão, que é um balão de diálogo, na verdade, com a interrogação no meio. Vocês depositam as perguntas de vocês aí. Como vocês já viram, conforme o roteiro for transcorrendo, eu vou privilegiando a participação de vocês. Lembrando sempre que o foco aqui é mais essa relação, assim, conhecer a trajetória da pessoa ligada ao esporte, beleza? Eu sempre faço essa segurada para a gente também não fugir muito do roteiro, do foco em si proposto. Adara, eu queria saber de você o seguinte: você está nova ainda, a gente acabou de falar sobre o momento que vai acontecer em algum momento de você terminar a sua trajetória como atleta. Eu queria saber o que você pretende deixar como legado, assim, para a modalidade, principalmente para aquela galera, para aquelas gerações que vierem depois de você. Olha, eu não sei, nunca tinha pensado nisso, sabia? Mas eu acho que assim, eu gostaria de trazer uma medalha, um pódio em algum estadual, alguma coisa assim, sabe? Eu queria, tipo assim, eu sinto que eu ainda não atingi o meu máximo, sabe? Que eu posso mais. Eu sinto que eu posso mais, que assim, eu não consegui ainda dar meu 100% em alguma das competições que eu joguei, sabe? Porque, primeiro que antes eu tinha outra cabeça. Então, eu nunca ia dar meu 100% com aquela cabeça. Aí, eu tive que parar. E eu voltei agora, recentemente, e não tive mais a oportunidade de só os brasileiros, né? Mas, assim, eu ainda sou muito crua para isso. Então, tem que trabalhar mais. Mas eu gostaria de deixar, tipo, uma medalha importante, assim, pro meu técnico, pro pessoal aqui de Foz, sabe? Tipo, colocar a Foz no pódio do estadual. Tanto eu quanto a minha parceira, a gente quer muito isso. E eu queria mais pra frente poder, sei lá, eu queria ter uma empresa para poder patrocinar. Não penso em abrir uma empresa, mas eu queria ter uma empresa para patrocinar, assim, o vôlei de praia aqui de Foz. Eu queria dar um incentivo maior, mas é isso.
Então, eu queria poder incentivar mais o pessoal e também poder trazer um pódio aí para Foz. O Evanildo está perguntando agora o seguinte: na verdade, são duas perguntas. Você jogaria por Goiás? Sua irmã vai ser levantadora ou atacante? O Vaida, Evanildo, né? A gente chama ele de Vaida. Ele foi o meu técnico dos escolares, né? Que conquistou essa medalha junto com a gente. Ele que ajudou a me formar. Ele, além de técnico, ele foi pai, psicólogo, foi tudo pra gente. Olha, ele é demais. Obrigado, Vaida. E ele que tá treinando a minha irmãzinha agora. E eu fui levantadora por muito tempo, né? Assim, ele que me formou como levantadora. E eu falo assim, levantador sofre demais. Eu falei pra minha irmã que na cara você não vai ser levantadora. Você vai ser tudo menos levantadora. Então, assim, ela pode ser líbero, ela pode ser central, ela pode ser técnica, ela pode ser gandula, mas levantadora não. Então ela vai ser atacante, vai. E eu jogaria pro Goiás, sim. Eu jogaria pra qualquer lugar que precisasse. Qualquer lugar que eu puder ajudar, eu fico feliz. A pessoa dá incentivo, você pode ser qualquer outra coisa, mas levantadora não. Levantadora não. Ó, minha mãe é levantadora. Eu falei, meu Deus, foge, mulher, foge enquanto é tempo. Inclusive, ela tá falando aqui nesse momento, chega de levantadora. Não, levantador aqui, ó, não. Acho admirável, que é porque assim, tem que aguentar muita coisa, viu? É você o tempo todo, você tem que pensar muito, mas assim, seja outra coisa, se puder, seja um atacante, seja um líbero. É porque se for formar um time da família, precisa de outras posições também, né? Porque só levantadora não dá, né? Aí não dá. Adara, eu queria saber de você o seguinte, como é que estão esses sonhos, assim, no teu coraçãozinho? Você defender o país em alguma competição importante e, principalmente, você participar do Open, assim, em algum momento da tua vida. Olha, você acredita que eu não penso tão alto? Eu não... Eu acho que isso é até um problema. Eu tinha que, tipo, sonhar mais, sabe? Assim, quem não sonha não cansa, né? Mas eu coloco... Eu gosto de estabelecer metas pequenininhas, vamos dizer assim, tipo, aos pouquinhos, sabe? Então, primeiro estadual. Eu falei pra você, eu não aguento mais em terceiro lugar. Então, assim, não aguento mais terceiro lugar, não quero mais perder semifinal. Então, assim, meu próximo objetivo é ganhar uma semifinal, sabe? Seja em torneio, seja em estadual, alguma coisa, quero ganhar uma semifinal. Eu sei que meu nível ainda está abaixo de muitas atletas por conta de eu ter chegado tarde no vôlei de praia, de eu ter essa parada por causa dos estudos. Então, eu não coloquei como objetivo uma medalha do brasileiro, por exemplo, sabe? Mas eu tenho como objetivo, por exemplo, passar do quali, sabe? Então, assim, passinhos pequenos. Vou aqui, vou ali, e daí aos poucos eu vou aumentando. Então, mas eu adoraria participar de um Open, assim, sabe? De ter oportunidade de jogar contra pessoas mais velhas, mais experientes, assim. Tudo para crescimento. Pode acontecer. Eu andei vendo aí por esses tempos aí que seletivas estavam acontecendo. Em outro momento já aconteceram convites mesmo propriamente para uma forma de experiência para atletas mais novas. Pode acontecer, né? Ah, quem Em sabe? algum momento. E sobre você passar da semifinal, alguém que acompanhar a Dara em competição, pelo amor de Deus, grava, registra este momento e tal. Calma. Porque eu tenho quase certeza que quando ela conseguir passar da semifinal, as emoções vão literalmente explodir. Ela vai literalmente. Ó, aqui na minha... Alguém, Tem... Desculpa te... alguém registra. Alguém pode registrar esse momento, marcar a página, mandar para mim, fica à vontade. Eu estou curioso para ver se para existir esse momento, assim, de alguma forma, quando ela passar da semifinal. Emoções assim vão literalmente explodir, vão transbordar, assim. Ó, porque eu não aguento mais. O que eu ia falar? Ela já está revoltada, assim, ó. A Biga tá falando aqui, ó, pode deixar. Essa última semifinal, perdi pra Biga. E eu falo assim, quando a gente tá brincando e bate bola, eu falo que eu vou acabar com a raça delas. Ó, eu não quero nem saber. A próxima semifinal eu vou vir matando, tá bom? Eu não quero saber de ninguém na minha frente. É isso, eu e a Lani, ó. Que figura, gente. Adara, eu queria saber de você o seguinte: você tem algum arrependimento na tua trajetória? Tem algo que você gostaria de ter feito diferente? Ah, tem. Eu gostaria de, assim, ter tido a cabeça que eu tenho agora.
eu queria ter tido quando eu tava treinando antes, sabe? É... Olha, filha. Desculpa, Bica. Desculpa, mas jogo é jogo. Jogo é jogo. Amigas, Eu queria amigas, família, família, jogo à parte. isso mesmo, falou tudo, falou tudo. E eu queria ter tido essa cabeça antes. Eu queria não ter. Eu tinha mania de, sabe, fazer corpo mole em treino, não dar meu 100% nos treinos? Aquela história assim, dar o seu 100% em tudo. Eu não tinha isso pro vôlei, eu tinha o vôlei como hobby. Então eu queria ter dado meu 100% desde quando eu entrei, assim, porque eu sei que eu estaria diferente hoje, sabe? Mas foi graças aos toques do Nivaldo, assim, né, que é meu técnico, e aí, vamos dar o 100%? Daí, agora tá indo, agora tá vindo 100%. Como é que você se autoavalia hoje em relação a quando você começou a sua trajetória? Olha, eu acho que teve um crescimento, sabe? Teve crescimento pessoal, porque inclusive, também eu acho que me ajudou. Eu fiz um tempo de terapia com uma psicóloga e, cara, assim, foi incrível, sabe? Ela que me ajudou a ver as coisas de outra forma também. E eu acho que desde quando eu comecei até agora, eu continuo desistindo. Tem jogo que eu desisto, mas assim, antes eu desistia mais, sabe? Então, assim, é dos males o menor. O menor, é. Alguma coisa assim, o ditado. Mas então, eu acho que mudou um pouquinho a minha cabeça. Eu quero mais agora. E antes, por exemplo, antes eu perdi um jogo. Beleza, eu tentava dar o meu melhor, mas eu não dei o meu melhor, tá tudo bem. Hoje eu saio brava. Hoje eu saio assim, hoje eu saio soltando fogo igual um dragão. Tipo, perdi a semifinal, eu fechei a cara. Queria matar um, mas tá tudo bem. Então, pelo menos eu sei que mudou o sentimento, sabe? Eu agora tenho o sentimento de querer mais as coisas. Então, acho que isso é determinante. Uma palavra ou uma frase para resumir o vôlei de praia em tua vida? Ai. Ai, eu vou falar uma bem bobinha. Eu vou de praia é minha praia. Tipo, mas Nossa, surpreendeu um total de 0 pessoas nesse momento na live. desculpa, mas é. Eu acho que assim, a minha vida agora tá 50% vôlei de praia, 50% estudo. Então, assim, tu tá cumprindo um papel muito importante. Mas eu não sei uma frase. Desculpa decepcionar todo mundo aí. Essa foi. Essa foi boa. Né? Registre-se aí e compartilha com a galera. É... Quais são seus objetivos ainda na modalidade? Quais são os próximos passos, falando em perspectiva de presente assim da Dara? Eu quero passar da semifinal. Eu quero. Esse aí é o primeiro. Esse aí é o meu próximo passo. Eu vou passar de uma semifinal e eu quero passar do. Eu quero chegar no torneio principal de brasileiro, sabe? Esse é meu próximo que eu quero dar com a minha parceira e com o meu técnico, né? Eu quero entrar no torneio principal, que eu acho que é muito importante, e subir no pódio no estadual. Então, é isso. Nem que seja como terceiro, mas tá tudo bem. Então, ganhar uma semifinal, passar pro torneio principal e subir no pódio do estadual. Então, são esses três que tá aí na minha mira. O objetivo de vida nesse momento é a Dara passar da semifinal e alguém registrar e mandar para mim, viu? Que eu quero ver esse momento. Enfim, tem uma pergunta aqui. Vou lançar. Aliás, a pergunta não vai aparecer toda, mas eu vou ler assim e dizer basicamente o que é a pergunta. Qual conselho você daria para quem hoje está iniciando no vôlei de praia, assim, no auge da tua experiência, Adara? Ai, eu não sei. É porque assim, sabe, por exemplo, se alguém me falasse isso quando eu comecei o vôlei de praia, eu ia olhar com cara feia, sabe? Eu ia falar, jura? Mas assim, é o negócio de não desistir. É a coisa mais clichê do mundo, mas é pra não desistir. Porque a gente tem que ter cabeça muito forte nesse esporte, sabe? Principalmente quando o jogo tá em cima da gente. A gente tem que ter muita cabeça pra lidar com essas coisas. Então, assim, tem que começar não desistindo. E aí, é muito papo clichê, mas é tão verdade. A gente eu fui passando mais pra frente com o tempo, eu fui percebendo o quanto isso é verdade. Você dá, tipo, o seu 100% no treino. Assim, 100% no treino e não desistir de nada, porque se tem um negócio que eu acho muito legal, por exemplo, sabe, quando tem uma bola assim difícil de você chegar na defesa e a pessoa fala assim, toca na bola. Tipo, você pode não ter, você deixou a bola cair, mas você encostou na bola. Então na próxima você vai chegar naquela bola, sabe?
porque você encostou. Então, é passinho em passinho. Então, uma você encostou, duas você encostou, a três você vai querer mais rápido ainda para poder chegar. Então, assim, é o seu 100% e é você não desistir das coisas. Eu tô falando isso aqui bem bonitinho, tá? Mas aquela hora lá no Brasileiro eu não tava pensando assim, não. Eu não tava, eu não tava com essa cabeça, não. É isso. Bacana. Antes da gente se despedir oficialmente, lembrando para a galera que chegou depois, não precisam ficar preocupados, perdi o papo e tal, perdi a hora. Assim que a gente terminar, o papo vai estar disponível integralmente no feed para vocês compartilharem a hora que vocês quiserem, com quem vocês quiserem. E comentarem também, né? Que eu sempre incentivo a vocês comentarem nas publicações, que pode sinalizar, o papo foi maravilhoso, gostei disso, gostei daquilo, tá? De repente também não gostei disso, não gostei daquilo. Claro, de forma respeitosa, porque críticas também são bem-vindas, de forma respeitosa. A gente observa o que a gente pode sempre melhorar e trazer também de novidades a mais para vocês aqui, beleza? Adara! Antes da gente se despedir oficialmente, eu vou deixar o espaço aí se quiser acrescentar alguma coisa nesse primeiro momento que a gente está aqui conversando, de muitos que a gente certamente vai ter. Se quiser acrescentar alguma coisa nesse momento, fica à vontade para mandar beijo aí para quem você quiser que está acompanhando nesse momento, que vai acompanhar depois. Fica à vontade. Eu acho que eu vou mandar um beijo para todo mundo que assistiu. Vou agradecer por cada comentário, por cada pergunta que fizeram e por terem acompanhado a live. Eu fiquei muito feliz que teve gente que assistiu, que interagiu, sabe? Eu queria também deixar um agradecimento para cada técnico que eu tive, que foi o Henrique, foi o Fábio, foi o Vaida, o Nivaldo, o Paulo. Foram esses técnicos e também queria parabenizar o trabalho de todos eles. O da Thaís também, a Thaís não foi minha técnica, mas ela tá aí assistindo. Ela faz um trabalho incrível com o pessoal da base, sabe? Assim, tudo começa com a Thaís. Então, assim, parabéns, gente, parabéns a todos os técnicos pelo trabalho de vocês. Vocês são incríveis e vocês formam atletas e pessoas maravilhosas. E obrigada à minha família também, a todos que me assistiram e que estão aí assistindo, a toda a minha família que me apoia. Porque, nossa, sem eles, sabe? Sem esse apoio deles, eu não ia ser nada. Todas as vezes que eu quis parar, eles estavam lá. Queria agradecer ao Gu e a Jennifer, que são pessoas também que estão sempre comigo. E é isso. Muito obrigada a você também, Felipe, por essa oportunidade de eu expor aqui para o pessoal como que foi a minha trajetória. Peço desculpas por por esse imprevisto da gente ter que ficar adiando a live, mas finalmente saiu e foi incrível conversar aqui com você. E com o pessoal também. Obrigada, viu, gente? Foi incrível, maravilhoso, Adara. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Você é um nível de consciência incrível nas tuas respostas. Também esse sorriso em cada uma das respostas também ajudou também a somar no que é o papo, a interatividade, essa leveza que a gente sempre busca trazer aqui enquanto a gente conhece a história da pessoa, obviamente. Espaço aberto para outras oportunidades sempre. Quero ver esse registro de quando você passar da semifinal. E vai ser logo, tá? Que eu tô ficando cheia dessa história aí de não passar da semi. Eu estou curioso que quando esse momento acontecer, vai ser daquele jeito, explosivo. Explosivo, literalmente. Sim. Antes, a Maria Tereza tá falando aqui, parabéns a Darinha. A Dix está falando aqui, maravilhosa. O Yoshi está falando aqui, pelo que eu vi. O Yoshi, sei lá. Obrigada, Yoshi. Obrigada também. A Dara, parabéns, sucessos ativos, pensamento positivo, pódio lhe espera. Enfim, muito obrigada a todo mundo que participou, além da Dara que aceitou. Adara, grande beijo e até a próxima. Beijo, Felipe. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Isso incentiva muita gente. É muito importante ter alguém ali querendo conhecer e saber como que é. E com certeza isso faz diferença na nossa vida de atleta. Obrigada, viu? Parabéns. Fica aí que em breve teremos mais momentos e tal. Beijo, Adara. Obrigada. Bom restinho de final de semana. Valeu, boa semana. É isso, minha galera. Muito obrigado a todos e todas que participaram aqui. Fico muito feliz com a aceitação de vocês, com a ideia, que é sempre essa de trazer de forma leve,
descontraída, a história da pessoa, que é a trajetória. Dá sempre essa possibilidade a quem ainda não tem visibilidade. Fica aí o convite para a galera que está aqui pela primeira vez a seguir a página, a continuar ligado com o Felipão News, que sempre trago novidades aqui para vocês, beleza? Tem YouTube também da página. Muito provavelmente esse papo, além de ficar aqui no Instagram, também irá subir, irá lá para o YouTube também, beleza? Vou avisando para vocês. Grande beijo, grande abraço a todos. Continue se cuidando. Saúde para todos nós sempre. Que Deus nos abençoe. Excelente semana a todos e até qualquer hora. Valeu!